Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre 4 passos para vocês conseguirem escrever com muito mais facilidade. Sabe quando você senta para escrever e trava e parece que é um negócio difícil, aí não sai, você tem as ideias, mas não sabe como desenvolver, aí fica aquele negócio que parece que está pesado, está difícil de conseguir fazer dar certo. Então, como ter muito mais facilidade para desenvolver o seu livro, como escrever com mais facilidade, para depois conseguir, consequentemente, publicar seu livro sem editora, que é o primeiro passo, né? Primeiro a gente tem que estar com esse livro escrito, então como ter muito mais facilidade para escrever, sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Sim, escrever não foi feito para ser difícil. Se você está sentindo dificuldades, tem coisas para a gente melhorar aí, porque não é para ser difícil. Escrever é um ato prazeroso, é para ser uma coisa prazerosa. Tanto que tem gente que escreve só de hobby, né? Eu, no começo, eu escrevia só por hobby. Não sei se vocês também. Não sei se alguém aí também gosta de escrever por hobby. É minha profissão, de certa forma. Escrever é minha profissão porque eu tenho uma boa renda com meus livros. É uma coisa que eu faço profissionalmente. Então, eu levei isso para minha carreira, para minha vida. Só que também é um hobby, né? É uma coisa que eu faço para distrair a cabeça, é uma coisa que eu faço para relaxar. Então, às vezes, eu estou estressada, estou com um monte de coisa na cabeça, vou escrever para dar uma relaxada. Então, isso para mim é uma coisa assim que eu fui desenvolvendo algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês nesses 4 passos, para justamente ter tanta facilidade para escrever que é quase minha válvula de escape, é a coisa que eu faço para me sentir bem, assim, para fugir dos problemas da vida. Não sei se vocês também têm essa sensação às vezes, vocês escrevem com esse pensamento, com esse sentimento, mas entendo que às vezes bate aquela trava, aquele bloqueio criativo. Beleza, Marina, estou num dia tão estressado que eu sentei para escrever lá para desestressar e não saiu nada. E o que fazer nessa situação, né? Nem sempre a gente está inspirado, nem sempre a gente está motivado. Pode ser que tenha várias coisas aí deixando o seu ato de escrever mais difícil. Tipo, como eu falei aqui agora, essa falta de inspiração, que nem sempre a gente está sempre inspirado para escrever. Algumas pessoas já falaram comigo também que tem dificuldade em ter ideias. Só que tem outras pessoas que não têm dificuldade em ter ideias. Tem as ideias, mas não sabe como colocar as ideias no papel. Então, todas essas coisinhas vão deixando mais difícil esse processo da escrita. E quando você vai tendo dificuldade na escrita, vai desanimando, vai ficando frustrado, achando que é porque você não escreve bem, ou porque você não tem o dom da escrita. Aí pode se passar um monte de questionamentos aí na sua cabeça, por causa de bloqueios criativos, perfeccionismo, medo de receber críticas, às vezes o medo de ser criticado, de nunca achar que o que você escreve tá bom, aí sempre querendo mudar tudo que você escreveu. Isso tudo vai tornando pesado essa coisa da escrita, vai tornando difícil de você continuar. E por isso muitas pessoas desanimam, muitas pessoas deixam de escrever o livro, abandonam o livro, engavetam ele ou não conseguem terminar. Entende? Vai escrevendo aí no chat qual que é hoje a sua maior dificuldade, o que está deixando mais difícil hoje para você escrever, na hora de escrever o livro de vocês. Vai comentando aí, tá? Que aí eu já vou dando uma olhadinha no que vocês estão mandando. Porque é legal, assim, a gente identificar, antes de começar, assim, como facilitar a sua vida, identificar o que está difícil, né? Para a gente eliminar essa barreira que está te travando aí agora. Então, para cada pessoa pode ser uma coisa diferente, mas é legal, assim, a gente identificar isso, sabe? Se é um bloqueio criativo, se é muito perfeccionismo, se é medo de críticas, falta de inspiração, o que hoje tem sido a maior dificuldade para você? Porque escrever não é para ser difícil. Não é para ser difícil, é para ser divertido, é para ser prazeroso, como eu falei para vocês. Porque os seus livros, a emoção é uma coisa muito importante, que quando eu descobri isso, foi uma coisa que mudou minha vida, sério, mudou minha forma de olhar para os meus livros depois que eu entendi isso aqui que eu vou falar para vocês agora. A emoção que você sente enquanto escreve é a emoção que o seu leitor vai sentir quando ele estiver lendo o seu livro. Isso é muito importante. E foi uma coisa, não é uma coisa óbvia, mas uma coisa que eu descobri na prática e testando muito. O que é isso? Vou até repetir, se vocês quiserem anotar essa frase, porque essa frase é muito importante. A emoção que você sente escrevendo é a emoção que o seu leitor vai sentir lendo. Então faça essa reflexão agora por um momento.
Às vezes você está ali escrevendo, se sentindo frustrado. Tudo que você escreve você acha que está ruim, tudo que você quer mudar, você fala, não está bom o suficiente. É essa emoção que você está transmitindo para o seu livro. E aí, na hora que o seu leitor for pegar o seu livro, se você chegar a publicar, porque geralmente quando tem essa coisa do perfeccionismo, não consegue nem terminar o livro, né? Faz 10 revisões e fica ali mudando coisas no livro. Mas é essa emoção que você está transmitindo para o seu livro. É isso que você está colocando ali, é isso que o seu leitor vai sentir. E assim, algumas experiências, na verdade, positivas que eu quero mencionar para vocês verem como isso acontece. Isso acontece muito, tá? Só para vocês terem alguma noção, assim. A minha leitora beta, sempre que eu escrevi alguma cena, eu queria passar, tipo, deixar uma cena engraçada. E aí eu realmente ria enquanto eu estava escrevendo, eu falava, caraca, realmente muito engraçado. Na hora que ela ia ler, ela me falava, caraca, muito engraçado isso aqui. Ela realmente riu também enquanto lia. Eu falei, pô, funciona. E eu comecei a fazer isso. Tinha algumas cenas finais, algumas cenas mais impactantes que eu chorava enquanto estava escrevendo, ficava emocionada, tinha que parar, respirar, tomar uma água. E a minha leitora Beta sentiu a mesma coisa. Se eles sentem isso quando a gente está escrevendo esse tipo de cena, engraçado, triste, melancólica, imagina se você está passando o livro inteiro a sensação, nada disso está bom o suficiente. O que você acha que seu leitor vai sentir? Você mesmo frustrado com o que você escreve, achando que não é bom. Essa é a ideia que você está transmitindo enquanto você escreve. Então, toma muito cuidado com isso. Então, deixa eu dar uma olhada na dificuldade que vocês estão mencionando aí. Ter ideias para os conflitos do livro. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer para ter mais ideias, né? Não inspiração. Inspiração também ajuda a ter, por exemplo, várias referências, várias fontes de ideias para você poder se inspirar mesmo e ter ideias para o seu livro, tipo filmes, livros. Mas também tem outras coisas que dão para fazer, como as próprias técnicas de escrita, que a gente já vai mencionar isso aqui também. Porque com as próprias técnicas de escrita, você já consegue ter várias ideias. Tem até uma aula no treinamento que eu ensino um pouco disso na hora de fazer estruturação narrativa, que eu crio uma história da minha cabeça só usando uma das técnicas que eu ensino lá. Uma história do zero inteiro, com todas as ideias, todos os conflitos. Então, com uma única técnica. Imagina quando você sabe todas elas. Então, dá para fazer muita coisa com isso. Então, vamos aqui entrar nesses 4 passos que eu falei para vocês aqui, de como escrever com muito mais facilidade. Primeiro passo aqui, que eu acho muito legal falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que não pensam sobre isso. Pode parecer bobo, pode parecer trivial, mas não é. Então, preste bastante atenção. Primeira coisa para você ter facilidade para escrever. Escreva sobre o que você gosta. Não adianta se forçar a escrever um livro e escrever de qualquer jeito. Escrever qualquer coisa. Pensa que você vai vender isso depois. Pessoas vão ler. Críticas virão. Então, assim, vai ser muito mais difícil e você vai ter muito mais trabalho para desenvolver algo que você nem tem muita afinidade, assim. Então, por que eu falei que parece bobo isso? Porque é muito comum isso acontecer e muitas pessoas não pensam nisso. Por quê? Principalmente autores que estão começando, ainda nem sabem exatamente sobre o que vão escrever, estão, sobre o que eu poderia escrever? Quer escrever um livro, mas não sabe exatamente sobre o quê? Aí tem gente que vai tentar escrever sobre um tema que está em alta, só para ver se vende mais. Tá todo mundo comprando livro sobre isso, sobre esse tema. Vou escrever também para entrar na onda, para ver se todo mundo vai querer comprar meu livro também. Esse pensamento já é todo errado. Porque isso é uma ótima estratégia se você já tem um bom conhecimento sobre esse assunto, tema em alta. Porque tem muita gente que está publicando livros ruins com temas que estão em altas porque não tem o menor conhecimento daquilo. Ou seja, tem um risco do livro ficar muito ruim e você ter uma tremenda dificuldade para escrever, porque você não tem essa afinidade com esse tema. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Às vezes você é uma pessoa que curte pra caramba romance, lê livro de romance, vê séries, filmes de romance, adora romance. Mas eu vou me aventurar a escrever um livro de ficção científica, sei lá. É outra base. É outra base. Para você escrever um livro de ficção científica, tem toda uma parada científica que você tem que estudar por trás. Tipo assim, eu escrevo um pouco de ficção científica, né? Você tem que ter um conhecimento prévio de tecnologias, de um pouquinho de física, se bobear um pouquinho de física quântica, química,
quem sabe astronomia, para você conseguir utilizar esses conceitos para criar uma história bem fundamentada, senão fica uma história bem fraquinha, com cara de amadora. Então, escrever sobre o que você gosta, sobre um tema que você já tem familiaridade, já tem afinidade, já vai começar tornando todo esse processo mais fácil. E isso me lembra até uma coisa que sempre se passa pela minha cabeça, que às vezes o pessoal acha que só porque a gente é escritor, a gente escreve bem qualquer tipo de coisa. E não é exatamente assim que funciona. Talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade para aprender a escrever outros tipos de coisas. Mas não é assim, sai escrevendo qualquer coisa, né? Porque tudo tem técnicas. Tem técnicas diferentes para escrever cada tipo de texto. E, às vezes, por exemplo, quando eu tinha que fazer prova de Enem, redação do Enem, dissertação na faculdade, agora que estou fazendo faculdade, dissertação, altos textos, que eu faço faculdade de humanas, né? Então, humanas é altos textos que a gente tem que dissertar. E não é exatamente prazeroso. Foi difícil para mim. Porque não é isso que eu gosto de fazer, não é o que eu gosto de escrever, não é o que eu tenho afinidade. Eu tive que aprender as técnicas da dissertação, as técnicas dos textos que os professores da faculdade pedem para desenvolver, e não é exatamente fácil, porque não é exatamente o que eu gosto de escrever. Entende? O que eu gosto de escrever, que eu sempre tive altíssima afinidade e facilidade para falar sobre isso. Super-heróis, superpoderes, fantasia, ficção científica, é sobre isso que eu escrevo. Isso é o que eu gosto de falar, que o coração brilha assim quando eu falo, eu sinto um fogo interior assim só de pensar nos heróis que eu criei. Isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade para fazer. Então isso torna o processo mais leve, mais prazeroso, mais fácil. Então isso já é um primeiro super passo aqui. Então já vai escrevendo no chat aí qual que é o tema que vocês mais gostam, sobre o que vocês gostam de fato de escrever. Que isso já é o primeiro passo para tornar tudo mais fácil. Se você está se forçando a escrever um livro sobre algo que você não curte tanto, você vai ter que pesquisar muito mais, ter muito mais trabalho para não dar furo de enredo no seu livro e vai ter muito mais dificuldade, com certeza. Segundo ponto, que aí eu vou voltar na pergunta do nosso amigo aqui, que perguntou exatamente, vou até reler a pergunta deles aqui para vocês. Ele perguntou aqui no YouTube. Já tenho muitas ideias, mas eu me perco no meio de tudo que já pensei e nunca consigo escrever, pois fico tentando melhorar as ideias para poder começar a escrever. Segundo passo, organizar as ideias. É justamente aí que muitas pessoas têm dificuldade também. Porque não adianta você só sentar para escrever com um monte de ideias flutuando na sua cabeça. Isso vai te dar uma tremenda dificuldade para escrever. Quem escreve no improviso são as pessoas que mais têm probabilidade de ter bloqueios criativos. Porque você vai escrever com, além das ideias que estão flutuando na sua cabeça, com muitas coisas que você faz no dia a dia, preocupações, tarefas, compromissos, tudo junto e misturado, flutuando na sua cabeça, junto com as suas ideias. E as ideias, geralmente, elas vêm de forma desorganizada, né? Quantas vezes a gente não começa a escrever, vem uma ideia, só que a ideia é para daqui 50 cenas que eu ainda vou escrever lá para o final do livro, uma ideia aleatória que você nem sabe como é que você vai encaixar no livro. Então, as ideias são um pouco aleatórias. Então, se elas só estão ali flutuando na sua cabeça, vai ser muito mais difícil de você conseguir ligar os pontos para começar a colocar isso de fato na história, começar a desenvolver isso. Então, primeiro, o segundo passo, no caso aqui, né, é colocar isso de forma organizada. Senão não dá para passar isso para o livro, começar a escrever com tudo bagunçado, voando na mente. Então é essencial anotar, organizar e fazer uma estruturação estratégica do seu livro. Antes de começar a escrever, isso é muito importante, não é? Enquanto você está escrevendo, você vai anotando. Aliás, se vier alguma ideia enquanto você estiver escrevendo, claro, anote. Mas tem toda uma estruturação estratégica que você tem que fazer antes. E assim, quando você vai fazendo isso, você já vai criando ali um mapa claro do que você tem que fazer, para onde você tem que ir, para não ficar perdido na escrita. Porque se você só senta para escrever e começa sem saber exatamente o que fazer ali, sem ter feito uma organização prévia, é como se você estivesse querendo chegar em algum lugar, vamos supor que você quer chegar em algum lugar, em algum destino, porém você nunca foi lá e não sabe como chegar lá.
Só que aí você só vai andando e vamos ver se eu chego lá em algum dia, em algum momento. Vai que vou andando por alguns caminhos aqui, eu chego lá onde eu quero. Não é assim que funciona. Quando você faz essa estruturação estratégica e acelerada com as suas ideias, é como se você estivesse ali ligado a um GPS que vai te guiando ali, te mostrando todos os caminhos que você tem que seguir com clareza, para você não ficar perdido e saber exatamente o que escrever com muito mais facilidade. Ficar com as ideias na cabeça não ajuda. Não ajuda a escrever. Tem que ter feito essa organização antes, essa estruturação antes, que isso já vai fazer toda a diferença. Isso já facilita demais a vida do cidadão escritor brasileiro. Porque não dá para ficar escrevendo no improviso. Isso vai te dar muito mais dificuldade para escrever, para desenvolver as ideias, para ter novas ideias, porque fica tudo solto ali, seu cérebro não consegue fazer conexões muito claras. Tem até algumas pessoas que gostam de fazer mapas mentais, né? Não sei se vocês gostam de fazer mapas mentais. Para que a gente faz mapas mentais? Para conseguir visualizar aquilo de forma clara. O que está na nossa mente, a gente passa de forma meio lúdica ali, com as setinhas, vai ligando os pontos, justamente para você pegar tudo aquilo que está na sua cabeça, colocar no papel e falar: caramba, estou vendo coerência aqui. Então, é para isso que serve, colocar no papel. Literalmente colocar no papel, antes de sair escrevendo o livro mesmo. Tá? Então, isso também é uma coisa essencial. O quarto passo para você ter muito mais facilidade para escrever o seu livro é justamente usar as técnicas de escrita. Porque se você só começa a escrever, faz uma organização das suas ideias, tem rotina de escrita, mas aí você vai lá, senta para escrever, mas nem faz ideia de como começar o livro, de como descrever um personagem, como descrever uma cena, como finalizar um capítulo, como iniciar outro capítulo, como fazer essa conexão, usar os gatilhos. Muitas técnicas de escrita, muitas, não fazem ideia. Só que existem muitas técnicas e eu sintetizei basicamente só as que mais funcionam e as únicas que vocês precisam, só as mais essenciais. Não precisa ficar quebrando tanta cabeça para descobrir todas essas técnicas, tipo o que eu apresento para os alunos no treinamento. Mas ter conhecimento dessas técnicas de escrita é fundamental para quê? Para você saber como fazer isso. Igual eu estava falando para vocês, sobre o que escrever, se vocês gostarem do que vocês estão escrevendo, para ter facilidade com isso. Se você pega para escrever uma dissertação, não é você, já tenho facilidade de escrever texto narrativo, porque eu vou saber escrever uma boa redação. É muito diferente. Eu tive que aprender tudo de novo, as técnicas para escrever um texto dissertativo, argumentativo, porque eu não fazia a menor ideia de como escrever aquilo. Então, tem técnicas para escrever aquilo, formas específicas, estruturas certinhas para seguir, para escrever aquele tipo de texto. Para escrever um livro de não ficção, um livro de ficção, um livro de poema, uma HQ, uma dissertação. Cada um desses tipos de texto tem uma estrutura completamente diferente. Entendem? Tem técnicas completamente diferentes para escrever cada uma dessas coisas. E ter o conhecimento dessas técnicas já vai facilitar completamente a sua vida escrevendo o seu livro. Então, gente, se vocês seguirem tudo isso, vocês já vão perceber que vai começar a ficar cada vez mais fácil escrever o livro de vocês. Sem dúvida alguma. Então, um beijo para vocês.